Olá, muito bem-vindo a mais um Chá das Alines. Estamos aqui com o nosso chazinho, prontos para começar o nosso devocional. Feliz sábado para você. 9 horas da manhã, que é o nosso horário que a gente está trazendo esse quadro maravilhoso, que são princípios milenares para aplicar na sua empresa, na sua vida como empresário, na sua vida pessoal. Line, antes da gente entrar no nosso tema aqui, qual chazinho que você está tomando hoje? Aline, bom dia para você. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com cada um de você que está presente aqui nessa live nossa, todos os sábados, 19 horas, como a Aline falou. E eu já estou aqui com o meu chá. Daqui a pouco eu já vou falar qual chá que eu tenho, que eu estou tomando hoje. Mas eu quero saber se você que está aqui com a gente, se você já pegou o seu chá, se você já pegou o seu café. Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber. E eu quero saber, eu sou curiosa, Aline, eu quero saber o que que você está tomando, hein? Porque eu estou tomando hoje um chazinho de gengibre com pêssego. Aline, fiz compra, comprei vários chás, porque eu falei, tem que ter vários chás diferentes aqui para testar. Então hoje eu comprei até uma marca diferente, eu achei até mais assim, forte o gosto. Tá bem assim, eu gostei bastante, tá? Então é gengibre com pêssego. E qual que é o seu aí? Ai, eu adoro gengibre. O meu é de pêssego também hoje. Chazinho de fruta para variar, hoje de tintim. Line, a gente está aqui na nossa série de marketing estratégicos. Estamos iniciando uma nova série. Estaremos trazendo 4 episódios nessa série, né? A gente vem trabalhando os 7 pilares da empresa. E eu quero que vocês participem, coloquem no comentário as dúvidas, coloquem questões, experiências, porque aí a gente consegue trazer o assunto mais direcionado ainda a vocês. Não só um tema que a gente crê e acha que é importante, mas um tema que vai ajudar você diretamente. E falando em curiosidade, Aline, eu queria saber de onde que está sendo o nosso público. Então, você que está aqui com a gente, você que está assistindo gravado, coloca de onde que você é, de qual estado que você é, né? Dá um alô aqui para a gente, que é importante, né? A gente saber, é legal, é prazeroso a gente saber, né? A gente tem alunos de tudo que é estado aqui, mas é importante a gente saber qual que é o nosso público aqui no Chá das Alines. A gente quer saber de você, suas dúvidas, o seu estado, qualquer comentário. Aline, legal você falar isso, hein? Você quer saber qual o público que está aqui, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, viu? Nós terminamos uma série sobre. A última série que a gente fez foi sobre vendas e crescimento, e hoje a gente está começando uma nova série que é sobre marketing, Aline. E quando eu estava pensando aqui em marketing, eu fiquei pensando assim. Será o que as pessoas acham que marketing é? O que vem na sua cabeça pela primeira vez que é o marketing, né? Será que marketing é você postar conteúdo no Instagram? Né? Será que marketing é você fazer lá aquelas dancinhas no TikTok, né? Será que é isso, o marketing? Mas também pode ser usado como uma ferramenta de marketing, mas marketing não é isso, apenas isso, né? Seria muito vazio. Marketing é algo muito mais profundo, é algo muito mais pensado e a gente vai trazer nessa série agora sobre marketing alguns conteúdos básicos, alguns conhecimentos básicos que vocês precisam ter com relação a marketing, tá? E será que a Bíblia nos ensina alguma coisa sobre marketing? Porque a gente está fazendo um devocional aqui para empresários, para empresárias. E talvez você pode estar pensando, né? Será que na Bíblia eu consigo encontrar algum ensinamento que fala sobre marketing? E eu vou te falar que sim, viu? A Bíblia ela é um manual de fé e prática, é um manual onde a gente consegue descobrir coisas, aprender coisas de todas as áreas da nossa vida. Então, até a forma como as pessoas agiam são conceitos que hoje a gente pode usar na área de marketing, na área de vendas, e por isso a gente criou aqui no Chá das Alines e na comunidade das Alines também esses 7 pilares, porque eles estão baseados ali em princípios bíblicos, né, Aline? Vamos lá começar? Exato, Eline. Nossa, é muito bom saber, né, que o Senhor tem esse cuidado com todas as áreas da nossa vida, né? Então é só buscar que a gente vai encontrar, né? Vamos sim, Eline. Então, olha, o tema de hoje é
como definir o cliente ideal para o seu serviço de limpeza. Então, como que você vai definir o cliente ideal? E é claro, né? Se você que está aqui nos assistindo, você está aqui participando com a gente, se você tem uma empresa que é de outro setor, você também vai conseguir descobrir, porque o princípio é o mesmo, não importa qual setor, qual área que você atua, apesar, né, que o Chá das Alinhas é voltado para o mercado de cleaning, mas você também vai ter algum conhecimento, né? Então, quem é o seu cliente ideal? Vou começar só falando um pouquinho quem é aqui o seu cliente ideal. É aquela pessoa que realmente quer o seu serviço e a pessoa que você quer servir. É aquela pessoa que você deseja servir. Aline, quando eu estava pensando aqui em cliente ideal, eu fui lá atrás na Bíblia, né? Porque um versículo muito conhecido da Bíblia, que é aquele de João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Que é o nosso versículo base de salvação da Bíblia. Mas ali fala que Deus, né, enviou Jesus para o mundo. Mas uma coisa interessante, Aline, que quando Jesus veio no ministério dele de 3 anos, ele não veio para pregar para o mundo todo. Ele simplesmente veio dar um início ao plano de salvação para salvar o mundo. Mas não foi o público-alvo de Jesus ali durante o período de. Não falo o plano geral, tá, gente? Eu não estou falando o plano geral de Deus, que o plano geral é para salvar o mundo e para salvar todas as pessoas. Mas naqueles 3 anos, Jesus tinha um público-alvo, porque a Bíblia mesmo fala que ele veio para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus lhe rejeitaram. Ele veio a pregar para os judeus, ele pregou para os judeus e ele foi rejeitado, ele foi morto. Por isso que Jesus, né, foi rejeitado, ele foi traído, ele foi morto. Tudo pelos judeus, porque o seu povo lhe rejeitou e isso já fazia plano já fazia parte do plano perfeito de Deus para salvar a humanidade. Jesus foi rejeitado pelos judeus e então a salvação veio para os não-judeus, que a Bíblia chama de gentios. E nisso, ali, né, entrando nisso, a gente tem uma outra personagem bíblica, um outro personagem bíblico, a gente vai entrar um pouquinho mais nele hoje, que dentro desse plano perfeito de Deus também tinha um público-alvo. E essa pessoa foi Paulo, né? Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, lá no início, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era o Saulo perseguidor da igreja, né? Ele é aquela pessoa que perseguia a igreja. Ele estava contra ali também um judeu da tribo de Benjamim, e ele estava ali contra a Jesus também, né? E ali Deus depois pegou ele de jeito, né? Ele no caminho ele perseguia os cristãos, pegou ele de jeito e deu um ministério para ele, deu um público, deu um ministério e um público-alvo que ele ia alcançar. E a gente vai trazer um texto hoje da Bíblia que fala sobre esse chamado de Paulo e qual que era o público-alvo que ele recebeu para poder estar pregando o evangelho. Eu queria te pedir, Aline, que você lesse. A gente não vai ler um texto por completo, a gente vai ler 3 passagens separadas, mas são 3 passagens que mostram Deus falando com Paulo qual era o público-alvo dele e depois Paulo confirmando que esse era o público-alvo dele. Aline, você pode ler para a gente? Uau, Aline, tô amando essa analogia toda que você está trazendo. Então vamos lá, 3 versículos. O primeiro é Atos 9:15. Este é o meu instrumento escolhido para levar meu nome diante de gentios, reis israelitas. Segundo, Atos 22:21. Vai, porque eu te enviarei aos gentios. E o terceiro, nosso terceiro versículo é Atos 26:17-18. Eu te envio para abrir os olhos dos gentios, para que se convertam das trevas para a luz. Uau! Aí, Mais Aline. claro, impossível, né? O público-alvo aí que Paulo, né, teve como missão. Isso aí, tudo isso faz parte do plano, o plano geral de Deus. Inclusive, olha como que Deus é tão perfeito. Ali nesses dias eu estava lendo a Bíblia e meus olhos foram abertos para essa realidade, né? Quando Deus ele deu a palavra para Abraão lá atrás no Velho Testamento, Deus falou com Abraão o quê? Nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus não falou que era só os judeus.
mas todas as famílias da terra. Então, Deus já sabia lá atrás, claro, né? Ele já sabia lá atrás que, através de Abraão, todos seriam salvos, né? Todos seriam abençoados, judeus e não judeus. E aí, e mesmo assim, quando Jesus veio para cumprir o plano, ele veio para os judeus. A promessa foi para um judeu. Jesus ele veio para pregar para os judeus, mas por causa da rejeição que Deus já sabia que ia acontecer, né? Deus deixou o coração dos judeus se endurecessem, porque ele poderia, né, fazer com que eles mudassem o coração, mas Deus não deixou. Para quê? Para que tudo, a mensagem fosse aberta para nós hoje. É por isso que a gente está aqui hoje, tendo direito à salvação, porque os judeus rejeitaram e estão com os olhos fechados, a maioria até hoje, mas vai chegar um dia, Paulo até fala, vai chegar um dia em que os olhos dos judeus vão se abrir e aí Deus vai completar o plano dele mesmo, que é o mundo todo, que é judeus e não judeus, né? Então vai chegar esse dia ainda quando Jesus reinar ali. Mas aqui, Aline, nessa passagem, voltando, que eu acho que eu abri um parênteses aqui, né? Mas tudo bem. Voltando aqui nessa passagem que você leu, aqui está falando que Paulo ele foi chamado, ele foi reconhecido, inclusive ele até mesmo fala que ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, ele não foi chamado para pregar para os judeus, né? Os outros discípulos pregavam para os judeus, mas ele foi o apóstolo dos gentios. Então, o que ele fez então ali? Paulo, ele estava focado, como o público-alvo dele era gentio, ele estava focado em pregar para os gentios. Ele não estava preocupado com os judeus, né? Assim como ele estava preocupado, sim, mas não como o alvo dele principal, né? O alvo principal dele era os gentios, é abrir as igrejas nos lugares, em várias cidades. Ele foi a pessoa que o apóstolo que a gente, quando a gente olha a palavra, foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais abriu igrejas, assim que a Bíblia mostra. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Então, assim, ele realmente, aquela gana dele ali de acabar com o evangelho, depois se reverteu e transformou num poder muito grande para poder alcançar aquele povo que Deus deu para ele como público-alvo dele. Então, qual que é a grande lição que a gente tira nisso? É importante a gente saber qual que é o nosso público-alvo, porque a gente tem que colocar toda a nossa energia ali, né? A gente tem que pôr toda. Vai aparecer outros? Pode aparecer outros, mas o nosso público-alvo é esse aqui. Então é muito importante isso, né, Aline? Sim, sim, Eline, é muito importante, porque, como você falou, se ele não concentrasse a energia nos gentios, talvez ele não tivesse realizado tantas coisas que ele realizou. Né? Como você falou, outras pessoas escutaram a mensagem que ele estava trazendo, se converteram com certeza, mas não era necessariamente o alvo, não era a missão. Então, quando a gente fala o nosso público-alvo, a nossa missão como empresa, isso tem que estar muito claro para exatamente a gente aplicar a nossa energia, aplicar o tipo de ação do marketing que vai estar funcionando melhor, né? De início, quando a gente está abrindo, né, nos posicionando como empresa no mercado, né, a gente precisa entender a nossa região, a nossa área, e a gente vai começar uma série de testes até a gente entender o que funciona, definir o nosso cliente ideal e aí focar, né, naquela mensagem para alcançar aquele tipo de cliente. Então, nossa, ficou perfeito nessa analogia que você trouxe hoje para a gente. E é isso, Ali, continuando, né? Isso aí que você mesmo está colocando aí agora, tem algumas perguntas para a gente poder identificar quem é o nosso cliente ideal, né? Então, assim, você que está aí nos assistindo, você que está aqui com a gente, papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão, por quê? Devocional a gente também escreve, a gente não só escuta, não, tá? O meu devocional mesmo ali, quando eu faço, né, de manhã, quando eu acordo, é escrevendo. E é escrevendo, pelo menos para mim, é a hora que Deus mais fala comigo é quando eu estou escrevendo sobre o texto que eu estou meditando nele. Então, agora é a sua vez de escrever, tá? Se você já não começou antes, né? Já era para estar escrevendo aí desde o começo. Então, olha bem.
Então, tem umas perguntas para identificar. Tem aquelas básicas, né, Aline, que a gente sempre fala com os nossos mentorados. Depois, se você puder trazer, né, aquelas também, que é a pessoa, né, que é o cliente, aquele que compra sempre, aquele que não reclama do preço, tem todos aqueles requisitos. Mas eu vou trazer esse aqui, aí você complementa com esses outros que a gente sempre traz no mercado do cleaning, tá? Claro. Olha bem, um ponto que você pode definir o seu público é a idade, né? Qual a idade que você. Geralmente as pessoas sempre fazem essa pergunta para a gente, quando a gente está criando alguma estratégia, eles sempre perguntam qual que é a idade que você quer atingir. Isso é importante no marketing você saber, porque quando você começa o tráfego pago, ele olha até pela idade também. Então é importante você definir qual a idade do seu público. Isso é um ponto. Profissão, estilo de vida daqueles clientes seu, qual que é a renda, por quê? Tem pessoas que são mais, que têm empresas mais focadas em mercado de luxo. Agora a gente tem até exemplo, além de outras empresas que são pegam clientes mais com a renda um pouco menor, que moram em casas menores. Então vai depender muito, depois a Aline vai até trazer um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a dor desse seu cliente? Então, você pode também definir pela dor que ele tem, né? Qual o problema específico que ele tem que você pode resolver. Por exemplo, às vezes a dor do cliente pode ser organização, e você não trabalha com organização. Então, esse cliente não é para você. Talvez a dor dele é mesmo a casa suja, e aí ele não tem tempo para limpar, e aí esse aí pode ser o seu cliente. Ou se você tem uma empresa de limpeza, mas que você limpa mais organizando, né? Você gosta de não apenas limpar, mas também organizar closet, você está focado nisso e você tem um preço diferenciado porque você entrega isso junto com a limpeza, porque não tem nenhum problema. Você só limpar ou você limpar e organizar. O negócio é você precificar da forma correta. Então é preciso você saber, para você pegar esse cliente, tem que saber se o seu cliente tem essa dor de verdade, se ele tem esse problema, né? Se o que ele precisa é somente a casa limpa ou se ele precisa da casa limpa e organizada. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que analisar para escolher o nosso cliente. E sonhos e objetivos, né? Se o seu serviço vai ajudar ele a conquistar o sonho e objetivo dele, pode ser o quê? Tempo livre. Talvez pode ser uma mãe com 5 filhos, né? Que eu já vi isso, né? Muitos americanos têm muito filho. Pode ser uma mãe com 5 filhos, ela não tem tempo para fazer nada e ela precisa de tempo livre. Então, você sabendo que você quer um cliente que precisa de tempo livre, você pode trabalhar nesse problema para poder captar esse cliente. Essa pode ser sua forma de falar. Falei assim, olha, eu vou trazer um tempo livre para você, a pessoa vai sonhar ela tendo um tempo livre e aí ela vai querer ali pegar o seu trabalho, né? Pode ser que o sonho é ter a casa organizada, ter mais segurança, não importa, né? Então, assim, é importante você pegar esses pontos aqui e definir o que você entrega e definir se o seu cliente precisa disso, né, através desses pontos. Mas tem mais alguns pontos também que a gente pode adicionar aqui, né, Aline? Sim, Línia, é muito importante também a energia que você tem com o cliente, porque às vezes a gente tem aquele cliente que tem a renda, que paga ali, que é a frequência, é assíduo, é semanal, né? A frequência, né? A recorrência é onde está a riqueza da empresa, mas às vezes é aquele cliente insatisfeito, é aquele cliente que quando a equipe vê ele no schedule, já baixa a energia. Então a gente precisa também qualificar os nossos clientes nesse sentido. Claro que a gente entende que a empresa começando, né, você fala assim, qualquer cliente que vier é meu cliente. Mas a partir do momento que você começa a organizar sua empresa, profissionalizar sua empresa, treinar sua equipe, vai ser a base da sua missão, a base do seu público-alvo. Porque é como o seu público-alvo, ele vai reconhecer o valor que você quer entregar, né? Vai ter um alinhamento ali de valores, né? A gente falou sobre isso lá atrás na estruturação da cultura da empresa. Isso também vai te ajudar a identificar o teu cliente ideal. A outra questão também é o modelo de negócio da sua empresa. Se você trabalha como solo cleaners, né? Equipes, só uma pessoa indo na casa do cliente. Então, você não vai poder ter casas gigantescas, né? Casas muito grandes que a pessoa vai passar lá o dia inteiro. Então, a gente tem até uma das mentoradas que já passou, né, com programas anteriores, a Juliana, em São Francisco. Ela é especializada em solo cleaner. Então, o alvo dela no marketing são casas pequenas, apartamentos.
A Nádia também teve aqui, né, Line? A Nádia Castro, a empresa dela em Massachusetts trabalha com a Solo Cleaner. Então, ela tem uma metodologia para conectar com esse cliente-alvo, né? Tem um treinamento para entregar o serviço. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Para poder fazer uma análise e a nossa comunicação, como a Line estava falando. É interessante, Line, que estudando marketing, vendas, tudo isso, a gente entende que o marketing ele alcança o cliente pela dor ou pelo prazer, né? Como você falou, a dor ou sonho. Então, a gente precisa comunicar com esse cliente, né, com palavras-chave ali dentro dos nossos anúncios, dentro das nossas mídias sociais, o que a gente vai trazer de solução para eles. E aí a gente vai alcançar o cliente que reconhece o que a gente quer entregar. Porque existem exceções, Line, do cliente ter condições de pagar o serviço, pagar até uma recorrência semanal, mas ele é aquele cliente que não reconhece o valor que você entrega. Ele acha que limpeza, qualquer um faz a limpeza. Então, ele não está ali conectado com os detalhes, o valor que você entrega. Né? Ele não importa quem limpa a casa dele, ele quer um preço barato, ele quer uma coisa rápida, e esse não é, talvez não seja o seu cliente. Então, todos esses pontos eu quero que vocês assistem e esse episódio novamente, anotem, senta com a pessoa que está trabalhando o seu marketing, né, da sua empresa. Se você não tiver, né, vem com a gente aqui, que a gente tem profissionais capacitados para recomendar, que a gente confia, que a gente usa. Inclusive, Line, vamos até tá colocando aqui hoje um link de um formulário de avaliação. A comunidade das Aline está se posicionando e a gente quer ajudar mais ainda vocês. Então, a gente está abrindo agora nossas agendas para fazer avaliações da sua empresa. Então, você vai ter eu e a Aline numa sessão individual, né, para poder analisar e te dar o passo a passo, o que você tem que priorizar no seu momento, o que faz sentido para você investir no momento da sua empresa. Então, a gente vai estar colocando o link aqui nos comentários de um formulário de avaliação. Então, assim que você preencher, vai lá no grupo de network das Alines. Se não tiver ainda no grupo, entra no grupo e chama a gente. Preencher o formulário. A gente vai ver o agendamento, mas a gente quer ver o seu movimento e quer, né, que você esteja ativo ali na comunidade. Isso aí, Aline, lembrando que o nosso tempo é escasso, né? Então, os primeiros a chegarem vão ser os primeiros a serem servidos, né? Falando em português aí, essa expressão que a gente usa ela muito em inglês. Então, se você quer ter essa avaliação comigo, com a Aline Bramet, para poder entender o que está acontecendo na sua empresa, te dar um direcionamento ali personalizado, pessoal, numa reunião ali no Zoom, eu, a Aline e você, preencha esse formulário aqui na descrição para que a gente possa agendar o horário, tá bom? Então, e a gente espera que você lá para a gente poder estar conversando com você. Aline, então, olha bem, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Eu já falei até um pouco dos exemplos, mas eu anotei alguns aqui, então eu vou dar alguns exemplos e pode complementar também, tá, Aline? Então, aqui, olha, né, o perfil ideal. Então, qual o seu perfil ideal? São mulheres, homens, famílias, né, de 30 a 50 anos, que trabalham fora, que valorizam organização e limpeza, que têm renda suficiente para contratar serviços regulares. Então, uma das formas de você escolher o perfil ideal. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Tô falando isso aqui, você pode falar, mas isso aqui não é o meu público. Não quer dizer que é para todo mundo, é um exemplo, e aí você vai pensar como que você vai criar o seu, tá? Então tem o perfil ideal. Tem mais alguma coisa de perfil ideal, Aline, que a gente pode adicionar ou a gente já passa aqui para o outro exemplo? Eu estava lembrando aqui da empresa do meu genro com a minha filha. Eles têm uma empresa que o público-alvo deles são só casas grandes, porque eles trabalham em equipe de 3 pessoas. Então, a gente entende que o cliente ideal ele vai ser, né, influenciado pela maneira que a gente opera também. Então, a gente precisa ter muito cuidado e vai estar ligado lá na precificação, né? Vai afetar a sua precificação, vai afetar o financeiro da sua empresa, se você não tiver clareza do seu cliente ideal. Nossa, é mesmo. A Aline pensou, você pega a casa grande, equipe de 3 e tá cobrando pouco. Mas você tá ficando só no prejuízo, né? Tá cobrando abaixo do que você deveria cobrar.
Ou então casas pequenas, levando a equipe de 3 pessoas e pagando fixo. Você entende que você pagando fixo, o custo da entrega da limpeza sendo fixa, você não pode fazer casas pequenas, casas rápidas de meia hora? Como assim, Aline? A gente não vai estender esse assunto aqui, porque não é o tema. Mas eu quero que você pare para pensar que a maneira que você opera, a equipe que você tem, vai determinar o seu cliente ideal. Isso aí, Ali, nossa, é demais isso, viu? É abrir a mente para isso aqui, já a pessoa já consegue dar um passo bem largo ali para poder estar estruturando a empresa. Um outro exemplo prático aqui para o mercado cleaning, né? Por exemplo, a dor. Às vezes a pessoa não tem tempo, ela está estressada com aquelas tarefas domésticas. Então, isso aqui é uma coisa, igual a Aline falou, que você pode colocar na sua forma de comunicar com o cliente através dos anúncios, quando você for fazer o seu walkthrough, né, palavras que você vai usar, isso aqui tudo é importante você ter clareza, tá? Então você tem que anotar isso, porque quando você escreve, na hora que você for ter que usar, você vai lembrar. Então, se você sabe como que é o seu cliente, inclusive tem pessoas, Aline, que dão até um nome, né? Cria um nome fictício, né? Para você, esse aqui é o meu cliente ideal, né? Essa aqui é a, sei lá, a Melry. A Melry é a minha cliente ideal. A Melry tem tantos anos, a Melry tem 5 filhos, não tem tempo para nada. Então, você tem que imaginar o avatar ali do seu cliente ideal, né? E falar tudo da vida do seu cliente ideal. Tem que ter na sua mente quem é esse cliente ideal, qual é a dor que ele tem, qual é a idade que ele tem, se ele é família, porque isso aí vai te ajudar a se comunicar tanto no anúncio, tanto quanto você for encontrar com esse cliente. Um outro ponto aqui de exemplo é o sonho, né? Essa pessoa tem um sonho de ter uma casa limpa, organizada, sem ter que fazer o esforço próprio, né? Então, imagina aí o avatar do seu cliente ideal tendo esse sonho, né? Imagina ela com a casa toda bagunçada ali e desesperada, pensando, ai, quem dera se eu pudesse ter essa casa toda organizada, sem ter que parar para poder, depois de colocar todos os meninos na escola, fazer lanche para todo mundo, eu não ter que vir cá ainda começar a limpar minha casa. Quem dera se eu pudesse já ter alguém chegando aqui agora para organizar tudo, eu saindo para tomar um café, né, para poder relaxar, e quando eu voltar, minha casa tá brilhando, cheirosa. Isso é um sonho. Então, imagine o seu avatar ali, o seu cliente ideal, tendo esse sonho, né? E a estratégia, né? Vai para a estratégia agora. Você criar um conteúdo, anúncio, abordagem que fala diretamente para essa persona que você criou, né, Aline? Exato, Aline. E trazendo, né, a atenção que não necessariamente só no tráfego pago que você vai estar usando essa linguagem. No tráfego orgânico ali, se você for trabalhar a door hanger, se você for trabalhar cartão postal enviado pelo correio, se você for deixar um cartãozinho nos seus clientes fazendo um programa de indicação, você pode estar usando toda essa linguagem que a gente está falando aqui. E faz testes, né? Não tem como a gente validar algo dentro da empresa se a gente não fizer o teste. Então, faz um door hanger apelando para o sonho, faz outro apelando para a dor. Como assim, Aline? O sonho você vai colocar uma imagem bonita, uma pessoa relaxada, uma casa limpa, uma cozinha, uma foto bonita, organizada. A dor você vai apelar para aquela pessoa, aquelas fotos estressadas, né? Aquela casa bagunçada, um antes e depois. Então, é isso que a gente está falando de linguagem. Então, tanto no orgânico quanto no tráfego pago, você tem toda a possibilidade de explorar como que você vai qualificar o seu cliente ideal. Isso aí, gente, esse conteúdo tá maravilhoso. Olha, você que está aqui com a gente, escreve aqui nos comentários o que que você está aprendendo aqui. E tá falando com você? O que a gente está trazendo aqui tá falando aí no seu coração, com que você tá te dando ideias? Coloca aqui pra gente que a gente depois quer ver, tá? O seu feedback aí. Então, olha, a gente já vai para a reta final aqui, né, do nosso chá das Alines. E daqui uns dias a gente vai poder até falar assim, gente, quem tá querendo mais? E põe, nos comentários. Não tem assim, quando a gente fala assim, vamos pro final, o pessoal fala, que pena. Então, assim, olha, a gente vai finalizar aqui agora, e eu quero dar para vocês algumas dicas práticas, né, sobre o seu cliente ideal. Então, a primeira coisa, não tente vender para qualquer pessoa. Concentre-se em quem
se identifica com o seu serviço. Então, o exemplo que a gente trouxe lá atrás, né? O exemplo de Paulo. Paulo concentrou em quem ele ia atender. Quando Jesus veio, ele se concentrou em judeus. Quando Paulo foi chamado, ele se concentrou nos gentios. E você, na sua empresa, concentre-se no seu público-alvo. Não tenta vender para todo mundo, né? Não tenta dizer sim para tudo. Esses dias, Aline, eu estava escutando uma palestra, acho que eu até comentei com você, sobre mentalidade empreendedora. E uma das coisas que esse palestrante falou foi justamente isso. Ele falou assim que a gente não pode falar sim para tudo. Então, assim, você não pode falar sim para todo cliente. Você tem que. Porque já pensou? Você quer nichar, por exemplo, solo cleaners, né? Então, essa mentorada nossa, ela falou uma vez que ela pega apartamento de 2 quartos, 2 banheiros no máximo. E aí, se vai todo mundo que chega, não, eu tô precisando, minha casa tem 3, minha casa tem 4 quartos. Aí vai abrir aquela exceção, daqui a pouco você já não tá, mudou completamente seu modelo de negócio. Então, concentre-se no seu, descubra quem é o seu cliente ideal, quem é o seu público-alvo, e concentre-se nesse público, de sim para esse público, porque você vai fazer muito mais dinheiro, você se nichando nessa área, porque você vai estar se especializando em atender aquele público, vai ficar mais fácil para você entender como funciona a cabeça daquela pessoa, porque geralmente quando você escolhe o mesmo público, até a forma de pensar das pessoas é igual, porque o nível social é o mesmo, então vai ficar fácil até para você captar mais clientes, porque você vai estar tão, que a sua mente vai estar tão moldada já com aquele público que vai trazer uma facilidade, né, Aline? Estou falando bobeira aqui ou é isso mesmo? É isso mesmo, Aline. E eu quero convidar que vocês fiquem atentos nos próximos episódios, que a gente vai estar falando de estrutura de empresa que vai determinar o seu cliente, vai te ajudar com essa mensagem. A gente vai estar falando de tipos de limpeza, o que vai impactar, né, no seu nicho, como que o seu marketing vai ser impactado se a comunicação estiver confusa. Então, tem muita coisa para a gente, né, unpack, né, como a gente fala em inglês, para a gente estar comentando, falando aqui, para vocês terem clareza como que vocês vão posicionar o marketing estratégico da empresa de vocês. Isso aí. E aí, Aline, outra dica prática aqui, olha. Use pesquisas rápidas, né, questionários ou observação para descobrir dor, sonho do seu público. Você pode usar até o chat GPT, né, para poder, coloca ali já o que que você quer ali de público, né, qual que é, o que que você define que é, e aí você pede para te ajudar com essas frases, essas palavras, né, para você tentar moldar, né, a sua forma de falar, a sua forma de buscar, né, esse seu cliente. Então, você pode usar essas pesquisas para descobrir a dor e o sonho, se caso estiver difícil de você lembrar ali, criar, você pode usar também o chat GPT para isso, tá? E quando você fala diretamente com o seu cliente ideal, a probabilidade de venda e fidelização aumenta. Então, assim, esse falar diretamente com o cliente, né, pode ser através, hoje em dia, o diretamente pode ser até através de vídeo FaceTime, né, que muitas vezes, né, ali você mesmo fecha clientes através do FaceTime, porque tem pessoas que gostam da visita presencial mesmo, mas tem pessoas também que não importa. Então, assim, é você estar ali conversando. O que que é isso? É você não simplesmente manda uma proposta lá sem a pessoa nunca ter conversado com você. Quando é assim, é difícil de fechar. Mas eu acho que no nosso mercado isso aí tem uma coisa que não acontece muito, né, Aline? Geralmente o pessoal vai lá, o pessoal, nem que seja no FaceTime, mas está presente ali para fazer aquela venda, né? Olha, eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Eu estava conversando com um amigo especialista em AI. Ele trabalha numa empresa imensa e veio, né, perguntar como que eu estava usando, que se eu já estava usando ferramentas. E na nossa conversa ele falou assim, Aline, o serviço usando uma pessoa, você indo na casa do seu cliente, você estando ali no telefone diretamente com o cliente, cada vez mais vai ficar mais caro porque a inteligência artificial vai ficar cada vez mais barata. Então, até nisso você consegue determinar qual que é o tipo de cliente. Porque se é o cliente que usa AI, é o cliente que gosta de tecnologia, e às vezes você não quer trabalhar dessa forma, então você vai estar conectando com o cliente errado. Se você colocar AI na sua empresa só porque está todo mundo colocando.
Então, se você quer fazer algo personalizado, humanizado, você tem que usar essa linguagem para conectar com essas pessoas. Né? Eu tenho um assistente virtual no meu celular, um aplicativo que atende minhas ligações. E eu vejo, às vezes, a frustração de uns falando com ela, que é uma voz feminina, a Vicky, e eu vejo, às vezes, as pessoas conversando com ela como se estivesse falando com uma pessoa que adora o AI. Então, eu estou fazendo testes para saber. Então, é muito poderoso a questão do nichar, de identificar o seu cliente. E vem com a gente nos próximos episódios, que minha cabeça já está aqui, né? Querendo falar tudo. Desse jeito, Aline. E como a gente sempre fala aqui, que eu acho que é uma marca registrada nossa, né, Aline? É de a gente ter tudo que a gente faz é prática, né? Prática, é mão na massa. A gente gosta disso porque a gente entende que quando a gente traz para vocês prática, traz para você passos para vocês seguirem e fica ali cobrando, né, de vocês para fazerem, a possibilidade de vocês alcançarem aquilo que vocês querem alcançar, avançar com a empresa de vocês é bem maior. Então, o exercício que eu quero deixar para vocês aí nesse sábado, tira um tempinho para isso, escreva o seu cliente ideal, né, nesse sábado, nesse domingo, pega o papel e começa a desenvolver quem é o seu cliente ideal. Venha trazer clareza, né, para sua mente, para depois você criar os seus processos na área de marketing. Então, esse é o primeiro passo e esse é o exercício que a gente quer deixar para vocês trabalhar nisso aí. E olha, isso dá muito poder, tá? Fazer exercício. Sempre quando eu leio um livro, no sábado, domingo, eu estava lendo um livro, Aline, sobre criação de riqueza, né? É um livro, eu acho que fala, eu sei o título do livro, não sei se é o homem mais rico que existiu, é um livro sobre Salomão. E aí, o capítulo que eu estou lendo, ele fala: olha, agora tem que fazer isso, o primeiro passo é isso, o segundo é isso, o terceiro é aquilo. Eu parei de ler o livro naquela hora, peguei o meu caderno e comecei a desenvolver cada passo que ele falou que tinha que fazer. Porque o que ele falou ali, que é para a gente alcançar, conseguir alcançar a nossa visão, né? Ele ensina sobre mapeamento de visão. E ele fala como que é feito o mapeamento de visão. Primeiro você faz isso, segundo você faz aquilo, terceiro você faz isso. E eu vou ler um livro, vou só ler. Ok, aprendi como que faz o mapeamento de visão. Isso vai me levar em algum lugar? Não vai. Eu parei, fechei o livro, peguei ali o meu caderno e comecei a fazer o meu mapeamento de visão, seguindo passo um, passo 2, passo 3, passo 4 que ele deu ali. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente está dando para você aqui um passo a passo também, né? Tá mostrando o que você tem que fazer e tá dando um exercício para vocês sentarem, pegar o papel e começar a desenvolver quem é o cliente ideal de vocês, porque isso vai ajudar nos próximos passos. A gente vai falar sobre outras coisas e isso aí vai ajudar nos próximos passos que a gente vai dar para vocês, tá bom? Tá, Tem alguma coisa que você quer complementar? então, Você está querendo comentar? desculpa, eu te interrompi. Fala, termina. Não, eu falei assim, não é isso, eu ia terminar aqui e falar assim, Aline, eu tô sentindo que você está querendo complementar, então complementa. Exato, porque eu fico assim maravilhada, né? Que a gente às vezes escuta algo e pode ficar, né? Falar assim, meu Deus, por onde eu começo? E a gente não está sozinha, a gente tem um Deus cuidadoso que fala conosco em todas as áreas da nossa vida. Então, o Senhor está falando com você, o Senhor colocou esse tema no coração da Aline, a gente está aqui trazendo isso. Meu coração está transbordando de gratidão por esse cuidado, né? Você tem a gente aqui, a comunidade, direcionando na forma prática, né? Então, se você não sabe por onde começar da empresa o exercício, começa lendo Atos, né, Aline? Comece conhecendo a história e ore que o Senhor, a gente vai estar orando aqui para vocês agora, orando para a empresa de vocês, para esse tema especificamente, mas busca do Senhor uma inspiração e conecta, né, com o ambiente que vai te trazer um passo a passo, um acompanhamento. A gente falou aqui da avaliação que a gente está abrindo para fazer na sua empresa. Né? Comente, coloque sua dúvida, siga o canal, compartilha com outras pessoas que você sabe que vai se beneficiar com isso. Vamos fortalecer a nossa comunidade, né? E a gente tem um Deus cuidadoso tomando conta de todos nós. Era isso que eu estava aqui, né, com meu coração ardendo para falar para o meu encerramento aqui, Lili. Tá joia, Aline. Olha bem, gente, então vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por você estar aqui. Eu sou agradecida porque vocês estão aqui com a gente,
por esse sábado, por esse final de semana, que possa ser um final de semana de renovação, né? Que vocês possam renovar as forças para a próxima semana começar com tudo. Aline, você pode orar para a gente? Vamos sim, Line. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada pela essa manhã, Senhor, obrigada pelo o dia de hoje. Eu te peço, Pai, que especialmente, Senhor, com esse tema, Senhor, traz clareza para cada um de nós, Senhor, traz estratégia, né? O ser um Deus cuidadoso, um Deus que direciona, um Deus que abre portas. Então, Deus, nessa manhã, que o Senhor possa estar colocando no nosso coração o desejo de aprender mais, o desejo de praticar e o desejo de conectar com pessoas que vão nos ajudar, Senhor. Eu te agradeço, né? Nos direciona, em nome de Jesus, seja conosco esse final de semana, o resto do dia. Amém. Amém. Gente, então, olha, ótimo final de semana para vocês e ó, tchauzinho. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, pessoal. Até a próxima.